Olá, olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para gravar aulas de processo penal e o tema de hoje é princípios do processo penal. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar aí o estudo dos princípios processuais penais, cabendo fazer um alerta inicial que nessa aula não será esgotado todos os princípios processuais penais, porque existem alguns princípios, a exemplo do duplo grau de jurisdição, que ele é trabalhado em outras áreas do estudo processual penal, como no caso do exemplo, nos recursos. Então, aqui nessa aula de hoje, eu vou tratar dos princípios gerais do processo penal e futuramente, em uma outra aula, eu posso abordar alguns princípios específicos do processo penal. Pois bem, então vamos iniciar com o primeiro aqui, princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. A primeira pergunta que se faz, que o aluno faz é: não é a mesma coisa? Há diferença? São sinônimos? Essa pergunta que parece simples já foi objeto de prova oral. E o que o examinador quer saber aqui? Quando ele pergunta qual é a diferença, candidato, da presunção de inocência e da presunção de não culpabilidade? É a mesma coisa? Bom, vocês podem ver aqui no slide que há previsão deste princípio tanto na Constituição, aqui no artigo 5º, como em tratados internacionais de direitos humanos. Ó, a Declaração Universal prevê, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê esse princípio. Mas qual é a diferença? Bom, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, a Constituição ela diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a Constituição Federal ela está adotando o princípio da não culpabilidade, presunção de não culpabilidade. Olha, já a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela fala que toda pessoa acusada de um delito tem o direito de que se presuma a sua inocência. Veja, a diferença aqui ela é até qualitativa. Uma coisa é presumir que a pessoa não é culpada. Vamos dar ali para ela o benefício da dúvida. Olha, presume-se que você não seja culpado. Outra coisa é dizer, eu presumo que você é inocente. Bom, então a primeira diferença é essa diferença qualitativa. E outra, inocência e culpa não são a mesma coisa. Vejam, a Constituição ela diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A Declaração Universal e a Convenção Americana ela também diz isso no artigo, não trouxe aqui no slide, mas artigo 9 e artigo 11º, eles dizem o seguinte, ó, a redação é basicamente a mesma. Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de que se presuma sua inocência enquanto não se prova a sua culpabilidade. Olha a diferença. A Constituição diz trânsito em julgado. Tratados internacionais dizem até que se prove a culpabilidade. Qual é a diferença? A diferença é que a culpa, ela é, no direito brasileiro, ela é provada, ela é discutida até o segundo grau de jurisdição. Então imaginem em uma demanda que corre na justiça estadual, no primeiro grau perante os juízes de direito, eles discutem culpa. Se for objeto de recurso, os tribunais de justiça discutem culpa. Só que, no Brasil, os tribunais de vértice, as cortes superiores, STJ e STF, não discutem mais matéria de fato, discutem apenas matéria de direito. Então, tecnicamente falando, a culpa ela se comprova a partir da decisão de um tribunal de segundo grau de jurisdição. Portanto, a regra é: comprovou a culpa, pode-se executar provisoriamente a pena, e é o que ocorre em todos os países do mundo, à exceção do Brasil. A Constituição diz que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado. E quando que o trânsito em julgado pode ocorrer? Quando não houver mais possibilidade de recurso, seja no STJ, seja no STF. E aí que está a questão, porque entre a decisão de segundo grau e a decisão do STJ e do STF, pode levar anos, 4, 5, até mais anos, para que ocorra o trânsito em julgado das decisões. E é justamente nessa dicotomia, nessa diferença entre Constituição Federal e tratados internacionais de direitos humanos que surgiu a polêmica das diversas decisões do STF acerca do tema.
Eu vou pular esse segundo slide aqui e vou passar para esse aqui sobre a execução provisória da pena para continuar a discussão sobre isso. O que é a execução provisória da pena? Vamos lá. Como que uma pessoa pode ser presa hoje no Brasil? Ou ela é presa em flagrante, ou lhe é aplicada uma pena, uma prisão cautelar, seja uma preventiva, seja uma prisão temporária, desde que haja os requisitos legais, ou aplica-se a prisão pena. A prisão pena é o quê? É aquela prisão decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória. Toda vez que a pessoa é presa antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é a regra, fala-se que ocorre uma execução provisória da pena. Ou seja, ela cumpre a pena de forma provisória porque ainda não houve o trânsito em julgado da condenação. Então, o que é execução provisória? A execução provisória, ela é a situação em que o indivíduo ele cumpre provisoriamente a pena antes do trânsito em julgado da condenação, que, como eu disse, não é a regra, é a exceção. A regra é que o sujeito que está sendo processado por um crime responda por esse crime em liberdade. E aqui vem o histórico jurisprudencial acerca da execução provisória da pena. Por quê? Olha, em 2009, o que o STF falou? Impossível executar a execução provisória da pena, salvo prisão cautelar. Então, em razão do princípio da presunção de não culpabilidade, prevista na Constituição Federal, não poderia ser executada a pena provisoriamente como efeito automático da condenação em segundo grau. Não, eu só poderia executar uma pena antes do trânsito em julgado se houvesse o preenchimento dos requisitos das prisões cautelares, da prisão preventiva, da prisão temporária. E a prisão temporária, claro, aí limitada ao inquérito policial. Só que o que acontece? Em 2016, houve uma mudança jurisprudencial, porque o Supremo Tribunal Federal passou a entender que seria possível a execução provisória da pena. E ele trouxe alguns fundamentos para isso. O primeiro, equilíbrio entre presunção de inocência e efetividade do direito penal. Por quê? Constatou-se de forma empírica que mais de 99% das decisões dos tribunais de segunda instância, portanto, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, eram mantidas pelo STJ e pelo STF. Então, não havia mudança significativa entre o que foi decidido em segunda instância e o que era decidido pelas cortes superiores. E esse fato da pessoa ficar por vários anos respondendo um processo em liberdade, que, como já foi dito, o processo se arrasta por anos, por décadas, gerava uma desconfiança no sistema processual penal, no direito penal, porque o direito penal ele não conseguia ser efetivo, não conseguia cumprir a sua função, uma das suas funções seria a pacificação social através da pena. Um segundo argumento foi o seguinte: preclusão da matéria fática em segunda instância. Como eu disse para os senhores, para as senhoras, se você aplicar os tratados internacionais de direitos humanos e presumir a inocência até que a culpabilidade fique provada, a culpabilidade está provada a partir da decisão do acórdão condenatório em segunda instância. É até ali que se discute culpa, que se discute fatos. A partir de então, no STJ ou no STF, discute-se apenas matéria de direito. Então, o que o STF falou? Vejam, a partir da decisão dos tribunais de segunda instância, há uma preclusão da matéria fática. Ela não será rediscutida. Portanto, eu poderia executar a pena de forma provisória, antes do trânsito em julgado, uma vez que a culpabilidade do acusado já estaria aprovada em segunda instância. Terceiro argumento, que eu também já trouxe no começo da aula, que o Brasil é o único país que precisa das decisões das cortes superiores para executar a pena. Os outros países do mundo executam a pena a partir do momento em que se demonstrou a culpabilidade, que ocorre após a decisão de segunda instância. Então, esses argumentos, dentre outros,
foram os que motivaram o Supremo Tribunal Federal a modificar a jurisprudência, que até então impossibilitava a execução provisória da pena, passando a possibilitar a execução provisória da pena em 2016. Só que o que acontece? Houve uma ADC 43, 44 e 54. Eu não marquei o ano aqui, se eu não me engano, foi no ano 2019 ou 2020, que declarou a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório. Portanto, novamente, impossibilitou-se a execução provisória da pena. A execução da pena passou a depender do trânsito em julgado da decisão condenatória, salvo hipótese da prisão cautelar. Então, hoje, para fins de prova, não se pode executar provisoriamente a pena privativa de liberdade, salvo nos casos de prisões cautelares. Qual é a crítica a ser feita aqui, que pode ser demandado de vocês algum posicionamento crítico, principalmente em uma fase oral, talvez numa fase discursiva, eu acho difícil, mas talvez numa fase oral, é que qual que é a função do STF? Qual que é a função de uma Corte Suprema? Uma das principais funções, claro, é transmitir segurança jurídica. E eu não estou dizendo que um ministro ele não pode mudar de posição, mas vários ministros mudaram de posição mais de uma vez ao longo desses anos e num curto prazo. Vejam, é um tema que precisaria de maior segurança jurídica e o STF não vem passando. O que se verifica é que a posição dos ministros varia de acordo com quem está sentado no banco dos réus. Bom, feita essa pequena crítica, eu não quero me estender na crítica porque ela, de longe, ela não é a questão mais relevante para as provas de concurso público. Vamos passar agora para o próximo item. Na verdade, vamos retornar um item, né, que eu pulei, que é um item também muito importante acerca do princípio da presunção de inocência, que inclusive foi cobrado no mês de abril na prova oral do Ministério Público de Minas Gerais. Eu, em parceria com o Manuel Caseiro, fizemos um vídeo sobre essa questão. Está no canal do Manuel Caseiro, está no Instagram do Manuel Caseiro, está no meu Instagram. Tem um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos, de fácil acesso. Mas vamos retomar. O que acontece? O que é o conteúdo axiológico tridimensional da presunção de inocência? Foi essa pergunta que o examinador fez para o candidato na prova oral do Ministério Público de Minas Gerais, agora em 2023. E o nome assusta. O que é o conteúdo axiológico da presunção de inocência? Basicamente, o que o examinador quer saber? Ele quer saber quais são as consequências da presunção de inocência. O que ela transmite? O que ela gera de obrigação para as pessoas? Bom, a presunção de inocência ela tem algumas regras. E é isso que materializa esse conteúdo axiológico da presunção de inocência. E é tridimensional porque são 3 regras. A primeira delas, regra probatória da presunção de inocência. O que significa? Que a acusação ela precisa demonstrar a culpabilidade do réu e não o réu demonstrar a sua inocência. Vejam que há uma inversão no ônus da prova. Se o Estado juiz quer condenar o réu pela prática de um crime, a acusação precisa demonstrar elementos de autoria, materialidade e circunstâncias do crime. Não é o acusado que precisa mostrar para o Estado juiz a sua inocência. E o que acontece aqui? Acontece o seguinte: se a acusação não consegue provar a culpabilidade do réu, a regra é que ele seja absolvido. Nada mais é, portanto, do que a aplicação do indúbio pro réu. O que é o indúbio pro réu, falando nisso? O legislador brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, optou pela seguinte premissa: é melhor, não estou falando que é justo, é melhor absolver uma pessoa culpada do que condenar um inocente. Então, se é melhor absolver aquele que é culpado do que condenar aquele que é inocente, eu emprego para o acusado o benefício da dúvida. Ou seja, na dúvida, eu vou te absolver. Porque é melhor você
ganhar um decreto absolutório, ou seja, é melhor absolver do que condenar. Beleza, então essa é a regra probatória. Acusação demonstre a culpa do réu. Segunda regra, regra de tratamento. Basicamente, tanto a acusação quanto a própria sociedade, todas as pessoas que vão atuar ali com o réu, não podem agir, não podem praticar atos com ele como se ele fosse culpado. A regra é que ele é inocente, então vamos tratá-lo como se inocente fosse. Não vou fazer aqui nenhuma crítica, nenhum juízo de valor. A regra é essa. Vamos se ater ao conteúdo para fins de prova, é melhor. Nesse caso é melhor, basicamente, vamos tratar aquele que está sendo acusado como se inocente fosse. E qual é a consequência prática disso? Bom, no momento de se aplicar medidas cautelares, sejam elas prisionais, sejam elas diversas da prisão, eu não posso aplicá-las como efeito automático, pelo fato da pessoa estar no polo passivo da persecução penal. Para se aplicar uma medida cautelar diversa da prisão ou uma cautelar prisional, eu preciso de fundamentos. Eu preciso de fundamentos com base na lei. Então, eu preciso dos requisitos legais para aplicar essas restrições ou privações da liberdade contra aquele que está no banco dos réus. Então, regra de tratamento, regra probatória e a última regra, regra de garantia. O que é a regra de garantia? O processo penal, ele não pode ser visto como um instrumento de perseguição do réu. Não, o processo penal, ele não é um mecanismo, não é um meio para se chegar à condenação. Ele é um mecanismo de garantia, ele é um mecanismo de busca da verdade. E não necessariamente um mecanismo de condenação. E sendo garantia, sendo um mecanismo de busca da verdade, ele nada mais é do que uma manifestação de um direito fundamental de primeira dimensão. Ou seja, aqueles direitos ligados à liberdade, direitos civis, direitos políticos. Direitos civis porque o réu não pode ser preso sem que ele passe por um processo. E esse processo ele não é encarado como um mecanismo de condenação, mas sim como um mecanismo de garantia, de busca da verdade. Então, basicamente, o conteúdo axiológico tridimensional da presunção de inocência são as formas pelas quais a presunção de inocência pode ser encarada. E são elas regra probatória, regra de tratamento e regra de garantia. Continuando, o que eu disse para vocês? Que desde a última decisão do STF, não é possível a execução provisória da pena, salvo prisões cautelares, certo? Só que tem uma observação, porque o pacote anticrime, ele trouxe essa novidade aqui no CPP, no artigo 492, que trata do rito do júri. O que ele diz? Basicamente, se houver uma condenação... Perdão, teve uma questão de bateria aqui. Bom, vamos continuar. Retomando. O pacote anticrime, ele trouxe essa novidade aqui no CPP, artigo 492, e diz o quê? Se houver uma condenação pelo tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos, haverá uma execução provisória da pena automática. Veja, no caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Portanto, no tribunal do júri, se o réu for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, executa-se provisoriamente a pena. Só que aí surgiram críticas, tanto da doutrina e algumas discussões jurisprudenciais, no sentido de que não é razoável, não é proporcional que o quantum da pena influencie uma regra constitucional,
que presume a pessoa inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então vejam, algumas decisões do STJ e do STF começaram a questionar a constitucionalidade do dispositivo, afirmando que não é possível a execução provisória da pena, mesmo no caso de condenação pelo tribunal do júri, especificado pelo CPP. O que acontece? Hoje, a questão está sendo discutida no Supremo para verificar a constitucionalidade desse dispositivo legal. Em sede de repercussão geral, o tema é de número 1068. E ainda não foi decidido. Então fica esse alerta sobre esse dispositivo legal que, se for cobrado em provas objetivas principalmente, deve ser marcado como correto a possibilidade de execução provisória da pena nos casos de condenações do tribunal de júri a uma pena igual ou superior a 15 anos. Se for cobrado uma prova discursiva em uma prova oral, o candidato ele deve argumentar no sentido da possível inconstitucionalidade do dispositivo e que atualmente, no momento que eu estou gravando essa aula, o tema encontra-se pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal. A aplicação do princípio da presunção de inocência, aqui uma questão importante aqui, o princípio da presunção de inocência, ele não se limita à esfera administrativa. Ele pode ser aplicado, o princípio da presunção de inocência, ele não se limita à esfera processual penal, ele também pode ser aplicado na esfera administrativa. Agora sim, o campo de incidência do princípio da presunção de inocência, ele vai além do processo penal e pode ser aplicado aqui na esfera administrativa. Exemplo, se um candidato for eliminado do concurso público, ele tem direito ao contraditório, ele tem direito à ampla defesa, ele tem direito que se presuma inocente. E o que eu quero dizer com isso? Imagine um candidato que foi eliminado de um concurso público porque ele tinha um inquérito policial em seu desfavor. Veja, não havia condenação. E se não havia condenação, eu preciso presumir que ele é inocente. E se eu presumo que ele seja inocente, eu não posso eliminá-lo de um concurso público, como regra, por conta do princípio da presunção de inocência. É basicamente este exemplo de aplicação do princípio na esfera administrativa. Continuando aqui, eu trouxe umas questões sobre o princípio da presunção de inocência para vocês verem como ele é cobrado nas provas. A primeira questão, investigador da Bahia 2013, vamos lá. A presunção de inocência da pessoa presa em flagrante delito, ainda que pela prática de crime inafiançável e hediondo, é razão, em regra, para que ela permaneça em liberdade. O que ele está dizendo aqui? Imagine que uma pessoa foi surpreendido em flagrante por estar cometendo um crime inafiançável, por exemplo, racismo, um tráfico de drogas ou hediondo. Esse fato, o fato dela estar cometendo um crime mais grave, é suficiente para eu deixar de lado a presunção de inocência e aplicar a prisão como regra? Não. Não existe uma diferenciação entre gravidade do crime. A presunção de inocência, ela se aplica independentemente do crime. Seja uma vias de fato, uma contravenção penal de vias de fato, seja um homicídio qualificado. Aplica-se a presunção de inocência, a pessoa presume-se inocente. Então, quanto a questão fala, a presunção de inocência da pessoa presa em flagrante delito, ainda que pela prática de crime inafiançável e hediondo, é razão, em regra, para que ela permaneça em liberdade? Sim. A presunção de inocência permite que a liberdade seja a regra, mesmo que ela praticou um crime inafiançável e hediondo. Correto. 2. Em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, é vedado à autoridade policial mencionar anotações referentes à instauração de inquérito nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados. É correto. Isso aqui é disposição legal, se eu não me engano, artigo 20 do CPP. Tá? Não é possível que a autoridade policial mencione a instauração de inquéritos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados em razão desse princípio, presunção de inocência. Perfeito. Última questão aqui. O princípio processual
que impede que o cidadão venha a ser preso provisoriamente de forma desnecessária é conhecido como, antes uma observação aqui, ó, FUMARC, banca que elabora a prova de delegado de polícia no estado de Minas Gerais. Então, essa questão é interessante para vocês verem como que a FUMARC aborda as questões, principalmente aqui em processo penal. Então, a questão é a seguinte: o princípio processual que impede que o cidadão venha a ser preso provisoriamente de forma desnecessária é conhecido como correlação? Não. O que é o princípio da correlação? O princípio da correlação diz o seguinte, que, em regra, deve haver uma correlação entre o que é pedido e o que é decidido. O princípio da correlação, ele justifica os institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli. Basicamente é isso. Lembrando que no processo penal, como o pedido ele é sempre condenação, o que a gente verifica aqui é a causa de pedir. Diferentemente do processo civil, que o princípio da correlação ele é verificado tanto na causa de pedir quanto no próprio pedido. Ou seja, quando no processo civil, quando o juiz decide, ele não pode ir além da causa de pedir e nem do pedido, sob pena de ele dar uma decisão extrapetita, ultrapetita ou citrapetita. Não vem ao caso aqui quais são os termos, os conceitos, mas basicamente o princípio da correlação é essa ligação entre inicial, peça inicial, acusatória e sentença. Juiz natural, também não. Juiz natural, basicamente, ele é um juiz escolhido com regras objetivas, de forma anterior ao fato, para que ele seja um juiz imparcial no momento do julgamento da lide. Ampla defesa, também não tem a ver com isso. Princípio da não culpabilidade. Ampla defesa eu não vou explicar porque a gente vai ver ainda na sequência dessa aula. Sim, o princípio da não culpabilidade ou o princípio da presunção de inocência impede que uma pessoa seja presa provisoriamente, de forma desnecessária. O que ele quer dizer aqui? Quando não houver os requisitos da prisão cautelar. Então, terminamos o princípio da presunção de inocência. Como o bloco já vai chegar a 30 minutos, eu vou encerrar aqui esse bloco e no próximo bloco a gente continua no item de número 2, princípio da imparcialidade do juiz. Até logo.